quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado comigo há uns dias. Mas principalmente semana passada, quem ouviu a mensagem semana passada sobre a mensagem tinha como tema Deus curando, nos libertando da orfandade. E na semana passada nós aprendemos aqui que nós somos filhos de Deus. Mas nós vimos também o quão prejudicial é para nossas vidas essa questão da orfandade e que se nós não resolvermos isso dentro de nós, nós vamos às vezes estar na igreja há muitos anos, mas ainda vamos estar sofrendo as consequências dessa orfandade, porque essa orfandade ela afeta a nossa alma, a nossa personalidade, o nosso estilo de vida, a maneira como nós conduzimos na nossa vida, ela está diretamente ligada a isso. E aí na palavra da semana passada, nós fomos expostos aqui a que Cristo veio para resolver isso, porque essa orfandade ela começou no Éden, quando o homem pecou, ali ele se distanciou de Deus, do Pai, e que agora Cristo é a solução para isso, e ele veio para restaurar isso. Cristo não veio apenas para nos salvar e nos levar para o céu, mas Cristo veio para nos dar uma nova identidade. Por isso que em João capítulo 1, versículo 12, o livro de João diz assim, olha, e a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Então, a partir do momento que você crê e confessa Cristo como seu Salvador, você se torna filho de Deus. Agora você tem uma nova identidade, você tem uma nova natureza. E nós devemos nos comportar como filhos. E nós precisamos ter a nossa mente renovada, porque muitas vezes estamos agindo como bastardos, como órfãos. Então nós precisamos entender que agora somos filhos, nós temos acesso a Deus. E João capítulo 14, você pode abrir. Existe uma promessa no versículo 18, e foi o que eu li no final da mensagem, eu estou linkando com a mensagem semana passada. Você pode ouvir essa mensagem no YouTube, nós temos o áudio, nós não temos o vídeo. Por isso nós estamos fazendo essa campanha com a igreja, e que você nos ajude para que a gente precise comprar o equipamento, para que a gente tenha o vídeo, gravar os cultos e outras coisas que a gente precisa. Mas há uma promessa, diz assim, não os deixarei órfãos, mas eu voltarei para vocês. Então, a partir do que nós entendemos que nós somos filhos de Deus, há uma promessa que Deus não nos deixará órfãos. E eu finalizei a mensagem semana passada dizendo que só pelo poder do Espírito Santo é que Deus traz cura sobre essa orfandade. Essa orfandade não é uma decisão pessoal minha. Essa transformação, ela não vem de uma decisão pessoal minha apenas. Não sou eu que decido, não quero mais ser órfão. Mas é a obra do Espírito Santo dentro de nós, que gera essa transformação, essa renovação na mente. Então, a partir do momento da semana passada que eu li esse texto começou a ecoar dentro do meu espírito. Eu não vos deixarei órfãos. E a partir dali, o Senhor começou a ministrar algo e eu quero compartilhar com a igreja hoje uma palavra sobre o Espírito Santo. O livro de João, ele é um livro diferente dos outros evangelhos. Cada um dos evangelhos, os 4 evangelhos, ele foi escrito para um propósito, para revelar Cristo de uma forma. Mas o livro de João, ele tem um elemento único, diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, que os evangelhos conhecidos como sinóticos, eles trazem ali a vida de Jesus. Então Mateus e Lucas falam da vida do início, como que foi, a gravidez. E os 3 falam da vida do ministério de Jesus. Então eles falam de como Jesus veio ao mundo e depois relatam o ministério de Jesus ali, que foi de mais ou menos 3 anos. Eles relatam isso. Já o evangelho segundo João, que é o discípulo de Cristo, o diferencial dele é que, a partir do capítulo 4, 3, 4,
ele relata os últimos dias de Jesus. Ele não fala do ministério, dali o que aconteceu no primeiro ano, no segundo ano, mas ele relata os últimos dias de Jesus, de uma forma mais detalhada. E o Evangelho de João, ele quer revelar Jesus como Deus. Diferente do Evangelho de Mateus, que quer revelar Jesus como Rei, o Messias esperado pelos judeus. Por isso que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. O contexto dele é para judeus. Já o Evangelho de João quer revelar Cristo como Deus. Por isso que o Evangelho de João já começa diferente. Se você abrir lá, João capítulo 1, você pode, só para... Diferente dos outros evangelhos que relata o nascimento de Jesus, que relata alguma coisa que Jesus fez, o Evangelho de João já começa assim: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Ele é o verbo. João capítulo 1, na verdade, parece Gênesis capítulo 1, no princípio. E aí, o Evangelho de João, ele relata justamente isso. Quando você vem aqui para o capítulo 13, eu estou aqui só contextualizando vocês. A partir do capítulo 13, lembrando que são os últimos dias de Jesus, próximo ali da crucificação. Jesus já tinha passado quase 3 anos com aqueles homens. Jesus estava ali treinando aqueles homens para dar continuidade naquilo que Jesus veio estabelecer, que é a igreja, que é o reino de Deus. Então agora no final, Jesus tem um intensivão com eles. Jesus tem ali um momento muito intensivo, porque Jesus sabia o que ia acontecer, da morte, da crucificação, da morte e da ressurreição. Jesus tinha consciência plena disso. Então Jesus agora precisava preparar esses homens para esse momento e para que eles dessem continuidade. Então, a partir do capítulo 13, abra a sua Bíblia, abre aí. Né? Mesmo que o irmão está abrindo aqui, mas eu quero que você abra aí, se você puder, se você ainda tiver Bíblia em papel, a Bíblia... em papel ela coloca às vezes o que a Bíblia no aplicativo não coloca. Exemplo, a Bíblia no papel, nem toda a Bíblia no aplicativo faz isso. Ela coloca um tema antes do capítulo ou ali, né? Então se você abrir a Bíblia em papel, que não é o caso aqui, ó, o tema do capítulo 13 é Jesus lava o pé dos discípulos. Então Jesus, ele começa a preparar ali a sua equipe de uma forma mais intensiva e intencional. No capítulo 13, ele, no início, no versículo 1 até o versículo 17, relata o momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. Então ali, Jesus, ele está dizendo o tipo de liderança que aqueles homens deveriam desenvolver. Jesus está trazendo ensinos fundamentais que seriam determinantes para o sucesso da obra. Então, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. O que ele estava querendo ensinar? O tipo de liderança que eles deveriam desenvolver. Uma liderança que serve. Ou seja, o mestre, o Cristo, o Salvador está lavando o pé dos discípulos. Está dizendo, olha, eu estou aqui me submetendo a isso. O que eu estou dizendo é para isso que vocês vieram. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Tem que ser uma liderança servidora. Diferente da liderança do mundo, que é todo mundo me serve. No reino de Deus é o contrário. Quanto maior você é, mais você serve as pessoas. Mais à disposição você fica. No próprio capítulo 13, do versículo 18 em diante, Jesus revela que vai ser traído. Ali Jesus já estava preparando o coração daqueles homens
para também aprender que a traição, a decepção acontece. Ou seja, se aconteceu comigo que sou Jesus, se prepara que também pode acontecer com vocês. Faz parte. Não existe nenhum líder que nunca foi traído. Não existe nenhuma pessoa que nunca foi abandonada em alguma medida na sua vida. E que isso faz parte. Você precisa, dentro da sua liderança, dentro do seu ministério, dentro do seu chamado, você precisa entender em que haverá momentos assim. Em que pessoas próximas de você, no qual você se dedica, no qual você dá a vida, você está disposto a morrer por ela, ela vai te trair. E que você precisa aprender a lidar com isso, porque tem pessoas que, quando isso acontece com ela, acaba a vida dela, ela nunca mais consegue se reerguer. Ah, eu fui traído, ah, eu fui abandonado, mas eu me doei tanto, eu me dediquei tanto, amém. Aconteceu, não vou fazer o quê? Bola para frente, vamos embora, mas vai acontecer. Então você percebe que Jesus está treinando esses caras. Por quê? Porque agora esses caras vão assumir uma responsabilidade de dar continuidade, de estabelecer o reino de Deus. E Jesus não estaria mais com eles. Então que tipo de liderança você vai desenvolver? Uma liderança que serve. Não é uma imposição, não é um autoritarismo, mas eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Que vai acontecer no seu ministério, no seu chamado? Haverá traição. Aprenda a lidar com as decepções. Aprenda. Tem gente que quando se decepciona, nunca mais se recupera. Tem gente que depois de abandonado, nunca mais se recupera. Tem gente que depois que se frustra, nunca mais se recupera. Ah, eu não quero mais saber de ministério. Ah, eu não quero mais saber de homem. Ah, eu não quero mais saber de mulher. Ah, eu não quero mais saber disso. Por quê? Porque eu não quero sofrer isso de novo. Bem-vindo ao mundo, essa é a realidade. Nós precisamos aprender a lidar com isso, passar por cima disso e continuar vivendo. Assim é a vida. Ah, mas eu me doei. Ah, mas eu entreguei. Eu investi tanto da minha vida. Mais do que Jesus não, porque Jesus estava disposto a morrer na cruz e ele morreu por Judas, sabendo que Judas iria traí-lo. Porque a gente investe, nós investimos na fé de que a pessoa vai dar retorno. E Jesus já investiu sabendo que ia dar errado. Porque havia uma promessa, o filho da perdição. Essa promessa já existia, de que um iria traí-lo. Você conseguiria investir na vida de alguém sabendo que aquela pessoa vai te apunhalar? Você traria para dentro de casa um cachorro que você sabe uma hora ele vai te morder? Jesus era tão resolvido nisso, que isso não tinha problema para ele. Aí entra o capítulo 14. Tudo isso é um discurso só, tá? Não é que foi um discurso uma época, um discurso... Esse momento é um discurso só. Do capítulo 13 até o 18 é um discurso só. Que não está relatado nos outros evangelhos. Nos outros evangelhos esse momento é a ceia, é o Getsemane. Mas João relata isso de uma forma mais... No capítulo 14... O versículo 1, Jesus já começa a trazer um fortalecimento aos seus discípulos. Olha o que ele começa a dizer, capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes o lugar. E se eu for e lhe preparar o lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Jesus já começa a preparar o coração deles, dizendo, ó, eu vou partir. Eu não vou estar o tempo todo com vocês. Ele já estava preparando o coração deles para essa desconexão. Porque imagine você caminhando do lado de Jesus 3 anos de forma intensa. Não é que ele vinha só na terça ou no domingo, não. Ele só encontrava Jesus no dia da cela ou no dia do culto. Não, era intenso o relacionamento daqueles caras. Então eles pegaram um vínculo de uma tal forma que Jesus estava preparando o coração deles para isso. Porque Jesus sabia que seria difícil. E aí, o capítulo 14, do versículo 5 em diante,
Jesus mostra qual é o caminho que eles deveriam seguir. Versículo 5 diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus dá um dos versículos mais famosos da Bíblia. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então no capítulo 14, a partir do versículo 5, Jesus vem e começa a mostrar o caminho. Olha, eu sou o caminho, olhem para mim. Ah, eu quero conhecer o Pai. Você vai conhecer o Pai na hora que você me conhecer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha para mim. Jesus aponta o céu, Jesus aponta Deus. Então ele vem e começa a preparar o coração daqueles homens e fala: olha, tipo de liderança que vocês têm que exercer, haverá frustrações, isso vai acontecer. Eu vou, mas eu vou mostrar o caminho, para que vocês não se percam, para que depois vocês não fiquem, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer da vida? Olha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Me sigam, continuem me seguindo. Vocês têm a minha palavra é vida, continua. E aí, no mesmo capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus faz a promessa do Espírito Santo. Então, o versículo 15 diz assim, e aí que eu quero me atentar com vocês. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro. Se você olhar na sua Bíblia, a Bíblia que a gente tem aqui exposta, ela não dá esses detalhes que são importantes. Mas na Bíblia tradicional, a palavra conselheiro está em letra maiúscula, o C. Está apontando para Deus. Não é mais um, é o conselheiro. Ele falou, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que mande o conselheiro. Se você tem Bíblia, você risca, ou se a sua Bíblia tem uma forma, você anota. Olha, conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade. Esse Espírito também está em letra maiúscula. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vem nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então agora, no capítulo 14, nesse momento, Jesus faz uma promessa. Eu vou. Ele está preparando o povo, é isso que eu quero que a igreja entenda. Mas eu vou enviar, o Pai vai enviar um conselheiro. O Espírito da verdade que vai estar com vocês o tempo todo. Ou seja, eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão se sentir sozinhos. Eu não vou largar vocês na chapada. Porque ele sabia e ele tinha consciência do tamanho das exigências que a vida cristã teria. A vida cristã, ela é uma vida de exigências, de sacrifícios. Você tem que sacrificar muita coisa. Não existe vida cristã sem sacrifícios. Ele sabia que por causa da fé daqueles homens, eles seriam perseguidos. Você está na contramão da sociedade. Você está falando o que todo mundo não está falando. Você está vivendo o que todo mundo não está vivendo. O seu estilo de vida, o seu comportamento, a sua maneira de ser é totalmente revolucionária.
Então, Jesus sabia das implicações que seria viver essa vida. E o homem natural não conseguiria viver isso sozinho. Então ele está falando, olha, eu vim, eu vou morrer na cruz por vocês, eu vou salvar vocês, eu vou voltar para o céu, mas eu não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos nessa história. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele ficará com vocês a vida toda. Nós precisamos entender o porquê que o Espírito Santo é tão importante, e muitas vezes é isso que o Senhor tem me cobrado, e é isso que, por conta dessa mensagem, eu quero começar a mudar. Nós precisamos entender e valorizar o Espírito Santo. Muitas vezes não estamos vivendo algo maior de Deus, é algo muito mais poderoso, porque não temos valorizado o Espírito Santo. Ou temos um entendimento errado do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse qualquer coisa, ou fosse mais uma coisa, ele não teria o valor que as Escrituras dão a ele. Ele está falando, vocês não vão ficar sozinhos, eu sei do que vocês vão passar, haverá perseguição, eu sei que haverá pressões, haverá dificuldades. Viver uma vida correta diante de Deus, viver uma vida santa diante de Deus, é um desafio sobre-humano. Naturalmente você não consegue. Você não consegue ser santo naturalmente. Você não consegue ser obediente naturalmente. Por quê? Porque a natureza do homem é contrária a Deus, é inimiga de Deus. Então você precisa que o Espírito Santo venha e traga a obra regeneradora, te dê uma nova natureza, habite dentro de você, e a partir de então você começa a andar e ser guiado com o Espírito Santo, e aí sim você começa a ter uma vida de vitórias. Não é natural. E Jesus sabia, por isso que ele falou, eu vou mandar outro conselheiro. Guarde essa palavra conselheiro, porque nós vamos entrar nela. O destaque é isso. No versículo 15, conselheiro. No versículo 17, Espírito da verdade. E no versículo 18, vem a promessa, eu não vos deixarei órfãos. O versículo 25, ele continua dizendo, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, mais uma vez, conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhe farás lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, precisamos entender algumas coisas sobre o Espírito Santo. Primeiro, esse texto nos mostra sobre um processo de transição, que também é um processo de revelação. E que todos nós precisamos passar por esse processo de transição e esse processo de revelação. Lembre-se uma coisa, a revelação de Deus é algo progressivo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8. A condição desse verbo era a condição progressiva. Conhecereis, não é conheço. Ou seja, é progressiva. Hoje eu conheço um pouco, mas amanhã eu conheço um pouco mais. Mas amanhã eu conheço um pouco mais. E conforme eu vou me relacionando, conforme eu vou aprendendo, mais eu vou conhecendo. Isso na Bíblia é chamado de revelação. A gente acha que revelação é a profecia do futuro. Isso é um dom, palavra de conhecimento. Mas quando fala de revelação, está falando justamente disso. Quando Paulo fala, abre os olhos do entendimento para que eles tenham revelação, é justamente isso, para que eles enxerguem aquilo que eles não estão enxergando, para que eles vejam aquilo que não estão vendo, para que eles entendam o que eles não estão entendendo. E esse entendimento é progressivo. Hoje eu entendo. Tive luz, mas daqui a pouco eu tenho uma luz maior, aquilo começa a fazer mais sentido, aí daqui a pouco começa a fazer mais sentido, porque é o processo de Deus em nós. Lembre-se, todo aquele que não tem a Cristo, ele está completamente nas trevas, na ignorância espiritual, ele é cego, está tateando, não vê nada. Por isso que quando você vê coisas aí no mundo, você fala assim, como alguém consegue se sujeitar a isso? Ignorância espiritual, cegueira.
Você ou alguns que estão aqui é a prova viva disso. Hoje você está aqui, num domingo de carnaval, glorificando ao Senhor e dizendo, misericórdia, carnaval. Mas você já esteve lá, sambando. Dançando com a garriga, na boquinha da garrafa até o chão, achando que a coisa mais linda, maravilhosa, que não teria problema algum. Porque havia uma ignorância espiritual. Hoje você tem até vergonha disso. Fala, meu Deus, como que eu me sujeitava a isso? Como que eu podia fazer isso? Porque ignorância espiritual, cegueira. Mas agora você tem a luz de Deus. Agora você fala, meu Deus. Graças a Deus ele se esquece disso. Entendeu? Então, o que nós aprendemos aqui em relação a isso é que existe um processo de transição. E a manifestação da Trindade de Deus. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas o conceito é real. Então você tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Essa é a Trindade divina. Eu sei que a Trindade ela é algo complexo, porque não são 3 deuses. É um Deus. Trino. O Deus Pai. Está no trono, toda a autoridade. Mas agora também tem o Deus Trino, Deus que na sua glória, deixou a sua glória, é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, o Deus Salvador, aquele que se fez homem, como está descrito lá em Filipenses. O que caminha, o que me salvou, o que me redimiu. Mas agora, o Deus Pai, que também é o Deus Filho, Ele está dizendo, eu vou enviar o Deus Espírito Santo. Então o processo de transição é esse. Eu tinha a revelação do Deus Pai, todo mundo tem. Agora eu tenho a revelação do Deus Filho, aquele que me salvou, aquele que me redimiu, o Filho de Deus. Mas agora, eu vou me tornar alguém completo quando eu tenho agora o Deus Espírito Santo. O Deus Pai está no trono, é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Filho é o Salvador que morreu e ressuscitou. Mas agora, o mais maravilhoso de tudo é que esse Deus Todo-Poderoso, agora Ele decidiu fazer de mim morada. E Ele vem pelo Espírito Santo e mora dentro do meu coração. E é isso que conturba a cabeça de muita gente. Por não entender isso. O Espírito Santo não é uma força como algumas pessoas acreditam. Eles acham que são tipo aquele filme do Jedi, a força. E aí com a força você move. Não, não é uma força. O Espírito Santo é a pessoa de Deus. Então quando você adora o Espírito Santo, você não está adorando uma força, uma energia que emana. Não, é o próprio Deus manifesto. Deus é Espírito, é o que o Carlão leu aqui em João capítulo 4, né? Deus é Espírito, importa que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Ele não é uma força, mas Ele é o próprio Deus que habita em nós. Quando estou entendendo, diga amém. Quando você vive a plenitude do Senhor, é que muitas às vezes tem a revelação do Deus Pai. Aí ele tem o segundo nível, a revelação do Deus Filho. Mas às vezes ele não tem a revelação do Deus Espírito Santo. O Deus Pai é o Deus da autoridade. Toda autoridade está no trono. Ele é o que governa. Aí tem gente que eu creio nesse Deus. Eu estou prostrado diante desse Deus. Aí tem gente que tem agora segundo nível de revelação, Deus Filho. Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou. Glória a Jesus! Mas muitos ainda não chegaram no nível de entender o Deus Espírito Santo. Que agora esse Deus que está no trono, na sua
onisciência, na sua onipresença. O que é onipresença? Deus está em todos os lugares. Ele está no trono. Ele tem toda a autoridade, ele governa o universo. Esse Deus, na sua soberania e na sua onisciência, também mora dentro de mim por meio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Já parou, entendeu? Que coisa grandiosa. Se nós entendermos isso de verdade, nós vamos viver o genuíno avivamento. O Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 22, Paulo fala algo, ele fala assim: nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu propósito. Deus decidiu morar dentro de você. Agora você não tem somente um Deus no trono. Eu tenho um Deus dentro do meu coração. Eu não vou entrar aqui em detalhes da teologia, porque seria uma discussão grande aqui. Mas já ouviu falar que tem gente que se define agnóstico? Eu sou agnóstico. Nem sabe o que é isso. A maioria. Mas resumindo, o agnóstico é aquele que acredita em Deus, mas é sempre assim: Deus está lá e eu cá, e a minha vida, Ele não interfere na minha vida, eu escolho, eu faço minhas escolhas, eu vivo aqui, Deus está lá no trono dele, lindo, maravilhoso. Eu não deixo de crer que existe esse Deus, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. O agnosticismo foi combatido no início da igreja, isso não é novo. Desde o início da igreja, o agnosticismo foi combatido, por quê? Porque isso é contrário à Bíblia. Deus não está lá, mas Ele também está aqui. Ele mora dentro de mim. O poder que capacita a igreja a ser vitoriosa é o Espírito Santo. É o poder que capacita eu e você a vencer, a ser direcionado. É o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus ele fala assim, eu vou. Aí Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu estou dando um resumão aqui, tá? De tudo que vai ser dito em março. Isso aqui é só uma introdução ao assunto. Porque eu vou precisar do mês de março inteiro para falar sobre esse assunto. E ainda vai ser pouco. Mas eu acredito que em março a gente consegue chegar a algum lugar nesse sentido. Jesus, quando ele ressuscitou, a Bíblia relata que ele ficou 40 dias, em média, correndo a Galileia. Mas a ordem de Jesus foi: não saiam de Jerusalém ainda. Não saiam. Jesus já havia ressuscitado. A vitória de Jesus foi aonde? Aonde Jesus obteve a vitória completa? Fala, na cruz. Fala, na cruz. Repete de novo, na cruz. Quando Jesus falou, está consumado, ele morreu e depois ele ressuscitou, ali ele recebeu todo o poder e toda a autoridade. Ali a vitória veio. Ele venceu a morte. E ali a salvação de todo homem foi feita lá. Foi realizado na obra da cruz. Quem crê, diga amém. Então diga assim, na cruz, Jesus recebeu toda a vitória. Então agora que Jesus tem toda a vitória na cruz, eu sou discípulo de Jesus, o que eu faço agora? Vou fazer o que ele mandou fazer. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou, calma. A minha parte nesse aspecto eu fiz. Mas vocês precisam de um elemento. O elemento é o seguinte: não saiam de Jerusalém enquanto do alto vocês não sejam revestidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles ficaram orando, orando, orando e orando. Atos capítulo 2 diz que no dia de Pentecoste estavam reunidos todos no mesmo lugar, orando. 10 dias orando sem parar, orando, 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 até que de repente, veio
como um vento impetuoso, e invadiu aquele lugar. Chamas como de fogo pairaram sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. E só aí, e somente a partir daí, que agora eles têm autoridade e autorização celestial para sair e fazer o que Deus mandou fazer. Por isso que nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Nós cremos naquilo que Jesus fez na cruz. Mas nós precisamos do Espírito Santo para viver uma vida de vitória. Por que tem muita gente quebrando a cara? Porque ele crê em Jesus como Salvador. Ele crê na obra da cruz, mas ele não tem a dependência do Espírito Santo. Ele não é cheio do Espírito Santo. Ele não tem uma experiência com o Espírito Santo. Ele não entende com o Espírito Santo. Então ele vai lá e vai fazer a obra, amando Jesus, crendo em Jesus, crendo na obra da cruz, mas quando ele vai na força do braço, fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer, e aí ele quebra a cara. Por isso que você vê tanta gente frustrada hoje. Ah, mas eu fiz isso, eu criei que Deus ia me abençoar e eu quebrei a cara. Aí eu entrei nesse relacionamento, mas eu quebrei a cara. Ah, mas eu fui abrir esse negócio e quebrei a cara. Sim, porque não estava direcionado pelo Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o conselheiro. Ele é o que te guiará em toda a verdade. Mas muitas vezes não entendemos isso. Para você entender o quanto é importante o Espírito Santo. Quem nos salvou? Quem é o nosso Salvador, igreja? Não, pode falar, isso aqui não é pegadinha não. Quem é o nosso Salvador? Fala, Jesus. Legal. Mas deixa eu te falar uma coisa. A salvação, ela é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. No capítulo 14, versículo 17 diz que o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade. O texto do versículo 17 diz assim: e o Espírito da verdade. Vou complementar, João 16, a continuação desse ensino. No versículo 5, olha, na minha Bíblia está a obra do Espírito Santo, é o tema. Vamos ler o versículo 5 em diante. Jesus continua falando sobre o Espírito Santo, e ele fala assim: agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então Jesus está falando, tem muita coisa que eu precisava falar, mas vocês ainda não conseguem. Olha que ele já estava dando um intensivão, a cabeça dos caras estava explodindo. Mas no versículo 3 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Então Jesus está falando, olha, o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. A soberania de Deus, ela é tão poderosa que é o próprio Deus que morreu na cruz, é o Deus que me convence que eu preciso crer nele. Tem muita gente que acha que essa é uma decisão sua, não foi. Para você crer em Cristo como seu Salvador, o Espírito de Deus teve que agir dentro de você. Ele teve que agir. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos entender isso, irmãos.
É Ele que nos leva, é Ele que nos convence a essa verdade. É Ele que abre os nossos olhos, porque sem Ele eu não poderia crer. E se eu não crer, eu não seria salvo. Ou seja, se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, eu teria ido para o inferno. O Espírito Santo é o Deus que morreu na cruz, mas é o Deus que habita dentro de mim e me convence dessa realidade espiritual. É Ele que me guia em toda a verdade. Eu vivia na ignorância, na mentira, no erro, numa cegueira espiritual, mas o Espírito Santo veio sobre mim. Por isso que João capítulo 15, Jesus fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. É escolhido de Deus. A Bíblia fala dos eleitos de Deus. E eu não vou entrar nesse assunto muito, porque senão aqui vai dar mais confusão na cabeça dos irmãos. Mas uma coisa eu tenho certeza: foi Deus que me escolheu. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com o amor dele. Ele não me escolheu porque eu sou legal, porque eu sou bonitinho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou... Não, porque eu tirava a nota boa. Não, ele me escolheu baseado no amor dele. Existem inúmeras discussões teológicas sobre esse assunto. Eu não quero entrar em nenhuma delas. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: Ele me escolheu. Se você está aqui ouvindo isso, é porque você é escolhido de Deus. É isso que você deve ser motivo para glorificar o nome dele. Ele me escolheu. Oh, Deus, tinha tanta gente melhor do que eu te escolhi, pronto. Baseado no amor dele. O amor dele é diferente do meu. Eu mesmo não iria ter me escolhido. Eu mesmo tinha falado: não, vai para o vizinho, não vai dar certo. Nem eu me escolheria. Mas ele decidiu me escolher. A Bíblia diz que nós somos laçados pelo amor dele. Imaginando, não, venha. Mas eu não quero, venha. É assim que eu penso. Porque se você der uma repensada na sua vida, você vai ver que você tentou fugir. Você não veio. Ah, não, eu quero Deus. Você tentou fugir de tudo quanto é jeito. E toda vez que você fez isso, Deus vinha e falava: vem, filho. Não tem mais jeito. Você é meu. Eu não sei você, mas eu me sinto tão amado. Eu me sinto tão amado. Por mais que eu tentei, tinha alguma coisa falando assim: não. Não, mas eu vou para cá. E Deus fazia assim: não tem jeito. Eu tentei, irmãos, eu tentei desviar, eu tentei pecar, eu tentei fazer um monte de coisa. E Deus sempre me puxava e falava: não, filho, isso não é mais para você. Dava tudo errado. Às vezes tem coisa na tua vida que deu tudo errado, sabe por quê? Porque Deus só fala assim: não é isso, estou puxando você para o meu amor. Quantos entendem isso? Diga amém. Ele é que te convence, Ele traz luz, Ele te guia. Nós precisamos ter essa percepção. Agora você tem o Espírito Santo. O seu espírito é regenerado. E agora existe uma fusão espiritual entre você e Deus. Agora a Bíblia fala, né, e a expressão usada aí é amálgama. Amálgama é aquela massinha durepox. Quem já viu isso? Lembra disso? Que é uma massinha de uma cor, de outra cor? Aí quando você vem e mistura, você consegue separar? Não. Você consegue agora falar: não, eu consigo, tem uma vermelha e uma azul. Agora eu consigo separar o que é vermelho e o que é azul? Não, virou uma amálgama, uma coisa tão misturada que não tem mais como separar. Você e Deus agora está amalgamado. Você e Deus agora são um dentro do seu espírito. Agora não sabe mais o que é o Ricardo e o que é Deus. É tudo uma coisa só. Só que está envolvido numa carne. Então a carne quer ir para um lugar, porque a carne ainda é carne, mas o espírito quer ir para Deus. Por isso que Paulo fala dessa crise interna. Ele fala assim: o que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o que eu não gostaria eu faço. Aí ele está nessa crise, porque a carne às vezes quer ir para um lugar, mas o espírito está dizendo: eu quero aquilo que é de Deus. Quer ver? Abre em Romanos capítulo 8. Nós vamos ver isso com muita clareza. Romanos 8. Foi até o texto que eu li semana passada. Mas você vai ler aqui
No versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então a Bíblia fala que existem dois tipos de pessoa: a carnal e a espiritual. A carnal é aquela que vive dirigida, guiada pela carne. Ela faz o que a carne deseja. E a carne vai desejar tudo aquilo que Deus não se agrada. Porque quem vive na carne não pode agradar a Deus. Mas hoje Deus me deu o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, ele anseia pelas coisas do Espírito. Ele se alegra pelas coisas do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo, as coisas de Deus, elas passam a trazer alegria. Vou dar um exemplo. Quando você escuta uma música mundana, o que você sente? Se for essas músicas pornográficas, você sente... Quem tem o Espírito Santo já dói. Há um incômodo. Há uma repulsa. E que tem o Espírito Santo, quando ouve um louvor, você... meu Deus, parece um copo d'água gelado num dia de calor, é refrescante. Quem tem essa sensação? Você ouve um louvor, você entra no carro, vem o louvor, você... que gostoso. Quem tem o Espírito Santo, ele chega num ambiente, quando é um ambiente que não é de Deus, há alguma coisa lá dentro, você fala assim, estranho, coisa estranha, tem alguma coisa aqui. Quem já passou por isso aqui? Se você passa, que às vezes você não percebe. Tem gente que não tem essa percepção. Mas o Espírito Santo, ele percebe o ambiente, ele percebe, quem tem o Espírito Santo, ele percebe o coração das pessoas. Eu vou falar sobre isso, e nós vamos treinar sobre isso. O Espírito Santo, você percebe, você percebe quando a pessoa fala alguma coisa, ela abre a boca, quando ela faz alguma coisa, está cheio de Deus, tem Deus nesse negócio. É um negócio que você já percebe, você fala assim, oh meu Deus, o ambiente, você fala, tem alguma coisa aqui diferente. Porque quem tem o Espírito Santo, mas quem vive na carne, só quer as coisas da carne. Olha o versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então a Bíblia diz que quem tem a mentalidade da carne é morte. Tem morte. Abre a boca, mata. Toca nas coisas, morre. Casei. Acabou o casamento. Morte. Carne. Pessoas na carne só geram morte, só geram desgraça, só geram perturbação. O texto diz, mas aquele que tem a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem tem e quem é cheio do Espírito Santo, quando ele abre a boca, ele traz vida. Quando ele toca alguma coisa, é vida de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele pode estar num ambiente, ele muda o ambiente. Por quê? Porque há uma glória nele que emana. Quem já teve aqui a experiência de alguém do nada, às vezes amigo, parente, sei lá, virar para você e falar assim, nem te conhece, fala assim, você é crente. Aí você fala assim, por quê? Tem algo diferente. Tem alguma coisa. Uma vez uma pessoa vendedora parou na minha casa para vender alguma coisa. Eu atendi ela no portão. Oi, tudo bom? Tá, e conversando. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, você é crente, né? Eu falei, por que você diz isso? É perceptível, é diferente.
Tem alguma coisa aqui estranha. Mas é boa. Era um vendedor de alho, alguma coisa assim. Quem já teve alguma experiência nesse sentido? Você precisa ter, irmão. Você é crente. Você chega num lugar, o ambiente muda. Porque o Espírito Santo está com você. Ele te guia. A Bíblia diz que quem tem a mentalidade da carne, ele é guiado pela carne. Mas quem tem a mentalidade do Espírito, ele agrada ao Senhor. Olha o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, e aí se olhar na sua Bíblia, tá, o Espírito em letra maiúscula, isso dá referência que é o Espírito Santo. Toda vez que você ler na Bíblia e tiver Espírito com letra maiúscula, fala do Espírito Santo. Toda vez que você ler com Espírito com letra minúscula, o E é o seu Espírito, mais voltado até para a alma. Mas vocês receberam o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, que te torna filho de Deus. E agora dentro de você tem um clamor. E esse clamor é, Abba Pai, eu quero a presença, eu quero a glória. Mas você é guiado pelo Espírito. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Agora você entender que você tem o próprio Deus morando dentro de você, é o Espírito Santo. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? A gente não... Qual que é a palavra que eu vou usar? Treina o nosso espírito para isso. Eu não gosto de usar a palavra desenvolve. Estimula. É que desenvolve, parece que o centro espírita fala isso, né? Você precisa desenvolver. Então não vou usar essa expressão desenvolver, mas você treina. Lembre-se. Eu estou sendo bem didático hoje. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Quem tem, diga amém. Mas agora você precisa treinar o seu espírito para perceber o Espírito. Entenda isso. Deus está no trono. Amém? Mas Ele decide morar dentro de mim. Então é como se eu tivesse uma antena de recepção. Todo aparelho eletrônico ele tem uma antena de recepção e você precisa ajustar ele na frequência certa. Não é? Hoje a maioria de nós tem acesso, a maioria de nós, não acredito que todos aqui, tem televisão com controle remoto, mas quando nós éramos garotos, novinhos, tinha uma coisa chamada seletor. Era um negócio que você mudava assim, ó, tec. E normalmente é o canal 5, 7, 13, 4 SBT. Aí você fazia assim, ó, tec. E conforme ele mudava, ele sintonizava e dentro da TV, em cima da TV ou em cima da casa tinha uma coisa chamada antena. Quem já colocou bombril na antena aqui? Pobreza, né? Ou ficava virando a antena e o outro gritando lá embaixo. Não é assim? Por que você fazia isso? Quem já virou antena ou já viu isso aí? Ficava virando a antena e o outro ficava gritando, tá bom, não tá bom, melhorou, segura aí. Por quê? Você estava sintonizando. Você via o sinal passar? Não, mas ele está ali. E você precisava sintonizar. Você colocava aqui, canal 5. Aí você pegava a antena e ajustava a antena. Aí vinha um sinal e você aponta e esse sinal ele pega e ele converte o sinal e sai a imagem. É assim o princípio da antena. Esse microfone tem uma antena aqui, está ligado lá e ele está passando um sinal. Por isso que aí ele faz esse processo e sai aí e chega aí para você. Mas você precisa ajustar. Dentro de nós, o nosso espírito agora é uma antena. Você está conectado.
Agora você precisa administrar e está perceptível. Entendeu? Você precisa estar sensível. O Espírito de Deus está falando. Você crê nisso? Mas às vezes a gente não percebe. E quanta coisa o Espírito de Deus quer falar e a gente não quer ouvir, porque a gente não percebe. Então nós precisamos treinar o nosso espírito. Só para dar um exemplo, Atos capítulo 16. Olha o que Paulo fala. Atos 16. Atos 16. Cadê você, filho? Versículo 6. Olha, Paulo ele tinha essa percepção muito clara, essa clareza. Paulo tinha o seu espírito treinado para ouvir a voz de Deus. Aí eu faço tudo que eu gostaria de fazer. Quem é guiado por Deus, ele faz o que Deus falou para ele fazer. E muitas vezes eu vou falar assim, irmãos, boa parte do problema que nós temos, o temos porque não ouvimos Deus. Não oramos e não buscamos uma direção de Deus. Boa parte do problema que nós temos é porque nós não ouvimos a Deus. Entramos em situações que não éramos para entrar. Porque nós deduzimos que aquilo é vontade de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim é de morte. Então a gente não pode viver na dedução. Nós precisamos ter o nosso espírito treinado para perceber a voz de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Versículo 6 de Atos 16. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo estava fazendo o que era certo, pregar o Evangelho. Jesus não mandou pregar o Evangelho, sim ou não? Ide pregar o Evangelho em todos os lugares. Então Paulo falou, eu vou. Aonde eu for, eu vou chegar, eu vou pregar. Agora, o fato de Deus ter mandado Paulo pregar em todos os lugares, não quer dizer que Paulo poderia ir em todos os lugares sem que Deus falasse para ele ir. Deus não mandou qual que é a ordem de Deus em Gênesis. Vai e multiplique-se. O que você deduz isso? Vou casar. Porque eu preciso multiplicar. Para multiplicar eu tenho que casar. Então eu vou fazer o seguinte, vou casar com o primeiro que aparece. Você não está fazendo o que Deus mandou fazer? Sim. E por que não vai fazer agora e vai dar errado? Porque Paulo queria pregar, aí ele falou, então eu vou pregar aqui. Quando ele foi, a Bíblia diz que o Espírito falou com ele, não, aí não. Opa, então eu não posso pregar ali? Então eu vou para cá. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Cristo o impediu. Falou, não, aqui não. Vai descansar. Pô. A Bíblia diz que de noite ele teve uma visão de um homem da Macedônia que veio e falou, passa a Macedônia. E falou, agora eu sei para onde eu tenho que ir. Poxa, mas Deus não queria salvar o povo daquele lugar? Sim, mas tudo no tempo de Deus. Nós precisamos entender isso e ter essa sensibilidade, essa percepção de entender, olha, Deus às vezes quer que eu vá para a direita e não para a esquerda. Por isso que nós temos que estar perceptíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos estar treinados para isso. Mas para encerrar a mensagem. Quando que o Espírito Santo, ou aonde o Espírito Santo tem ambiente? Porque você precisa entender que o Espírito Santo, para agir, ele precisa de um ambiente propício. Nós estamos vivendo aquele momento que é aquele avivamento de Osborne, é isso? Osborne? Todo mundo seguindo isso, aquele pessoal lá na faculdade, nos Estados Unidos. Agora a pergunta é, não temos igreja no mundo todo? Não temos gente orando no mundo todo? Por que especificamente num lugar existe um avivamento e não existe o avivamento às vezes aqui?
Eu tenho aprendido em relação a isso que, para que isso aconteça, precisa ter um ambiente. Eu citei Atos capítulo 2, que eles estavam orando, e eles oraram por 10 dias, na expectativa de ser cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, de repente, veio como um vento impetuoso, encheu aquele ambiente, aquele lugar, e línguas como de fogo pousaram sobre suas cabeças. Guarde essa expressão. E todos começaram a ser cheios do Espírito Santo, falar em línguas, e ali deu start para a igreja. Tanto que, olha que coisa, a igreja era 120 pessoas. Naquele dia, a igreja terminou com mais de 3.000 pessoas salvas. É um bom evangelismo. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A melhor expressão ali para mim, a melhor tradução é: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Melhor expressão para entender esse texto. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia um caos. Lembra que o texto é simples, estava tudo bagunçado. Depois do versículo ali, Deus começa a colocar em ordem por meio da sua palavra. E as coisas começam a acontecer. Mas antes disso, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Atos capítulo 2, o Espírito de Deus veio, e línguas como de fogo pairavam sobre a cabeça deles. Essa palavra pairar, no sentido original dela, ela dá o sentido de uma galinha que está chocando o ovo. É justamente esse o sentido dessa palavra. Como se uma galinha viesse, se aninhasse, e tivesse ali chocando os ovos, e um processo de transformação e de vida tivesse ocorrendo, porque a galinha está gerando algo ali. O Espírito Santo, ele precisa de um ambiente para que ele possa pairar. Ele precisa de um coração. Ele precisa de um coração desejoso. Porque o Espírito Santo é descrito como uma pomba. Você já tentou pegar uma pomba? Tenta. Qualquer movimento seu, ela já voa. Você precisa ser suave, cuidadoso. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. O Espírito Santo, ele é gentil. Ele é educado. Então nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Fala: Deus, eu quero te ouvir. Eu estou aqui. Eu vou falar num próximo culto sobre as dinâmicas do Espírito Santo. Nós precisamos entender as dinâmicas do Espírito Santo. A banda pode subir, por favor. Mas imagine, você está aqui se relacionando, nós precisamos treinar o nosso espírito. Aí você está aquela agitação, sabe quando você está inquieto? Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas para eu entender Deus, eu preciso aquietar. Eu preciso perceber. Eu preciso treinar o meu ouvido espiritual para ouvir Deus falar comigo. E às vezes você precisa perceber isso no seu íntimo. Eu vou falar sobre as dinâmicas do Espírito porque você precisa entender como Paulo estava caminhando, ele estava bem intencionado.
Paulo não estava indo pecar, Paulo estava indo pregar o evangelho, mas mesmo assim ele percebeu Deus falando com ele, não é por aqui, é por aqui. Deus percebeu, nós precisamos perceber o Senhor. Eu queria te convidar a isso, quero que a gente comece a treinar isso. Tem lugares que Deus vai te enviar essa semana e que você precisa entender. Às vezes naquele mercadinho ali, eu vou comprar um óleo. Não, não é o óleo. Aí você olha para a caixa e Deus fala com você, olha, esse caixa está assim. Um tempo atrás, eu e minha esposa fomos ao mercado e eu vi a moça do mercado ali, a moça do caixa, angustiada e ela nervosa e aí ela estava inquieta. E demorando, tal, isso, aquilo. E aí ela estava esperando, teve que pegar um negócio, ela ficou esperando ali no caixa. E aí ficou um tempão esperando a pessoa vir fazer um negócio lá que ela tinha pedido, liberar o negócio. Nessa hora minha mulher olhou para ela e falou assim, posso orar por você? Ela olhou com a cara. Falou, posso orar por você? Eu sinto de orar por você. Ela falou, claro. Aí a minha esposa pôs a mão nela. Não gritou, claro, dentro no mercado você não vai começar a rodar, falar em língua estranha. Não, Senhor, em nome de Jesus. E orou, fez uma oração até simples. Aquela mulher assentou e ela falou assim, eu precisava tanto. Ela falou, eu estava com uma dor aqui, eu não estou mais. Nós tínhamos ido para comprar um negócio no mercado, mas a intenção de Deus é que nós orássemos por ela. Eu quero te desafiar a ter experiências como essa semana. De você ouvir Deus e Deus falar para você, olha, essa pessoa aí. Ou de ligar para alguém, falar, olha, senti no meu coração que eu precisava ligar para você e orar com você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fique de pé. Feche os seus olhos. Peça a Deus nesse momento, fala, Deus, eu quero percebê-lo. Eu quero entendê-lo. Eu quero discernir a tua voz. Fala com Deus nesse momento.